beleza? Faz tempo que eu não faço um Fica a Dica, né? E hoje eu quero falar sobre a eleição do pastor Marco Feliciano para presidente da Comissão dos Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados. A primeira coisa que eu tenho que poder dizer é que o PSC, Partido Social Cristão, é um partido composto em sua maioria por pastores e líderes evangélicos. Eu respeito a opinião, assim como desejo que as minhas opiniões também sejam respeitadas. Porém, as falas do pastor Marcos Feliciano num passado não muito distante são contra interesses da própria coletividade, né? Por exemplo, uma coisa que é absolutamente errada, principalmente a gente vê em eleições para vereadores, acontece muito isso. Por exemplo, o vereador, ele coloca como plataforma sua de governo defender os interesses do motoboy. Só que o que ele não sabe é que se ele for eleito, ele não está ali para defender os direitos do motoboy, nem dos advogados, nem dos professores. Mas ele está ali para defender o direito da coletividade, do grupo todo, de toda a comunidade. E não somente do grupo que o elegeu, né? Porque quando ele se torna vereador, ele não se torna vereador daquele grupo que o elegeu, mas do município, da cidade, no caso dos deputados do estado, em caso dos senadores da nação e também deputados federais. Partindo desse princípio, o Marco Feliciano, para mim, na presidência dessa comissão, que é muito importante, é um verdadeiro crime, é uma verdadeira violência contra as minorias, contra os negros, contra os gays, contra os homossexuais e por aí afora. Porque se você vê as pregações dele, são todas incitando o ódio, incitando o preconceito, incitando a separação, né? E a exclusão de determinadas pessoas. Ah, mas você está defendendo os direitos dos gays, isso, aquilo, outro, e tal. Eu estou defendendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, que um deputado, que um senador, que um deputado estadual, ele está ali para defender o interesse não de um grupo, não de algumas pessoas, mas ele está ali para defender o interesse de toda a coletividade, daquilo que for bem para o município, para o estado e para a nação. E não é isso que nós estamos vendo. Temas extremamente importantes que estavam na pauta na primeira reunião da comissão, esse presidente autoritário, canalha, facínula, que usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro. O pessoal está fazendo o levantamento do patrimônio dele na cidadezinha dele lá. É algo estrondoso, é algo absurdo, que em breve, com certeza, o pessoal vai estar divulgando aí. Por exemplo, defende a moral, defende os bons costumes, mas todo o gabinete dele somente emprega pastores que nem dão expediente da Câmara Federal. O que é um absurdo isso. Então o que ele faz? Na primeira reunião da comissão, ele retira todos os projetos que não é de interesse dele, que não são do interesse dos evangélicos, e coloca apenas projetos e requerimentos que são de interesse dele. Olha a arbitrariedade já sendo instalada na primeira reunião da comissão. Outra coisa que eu vejo também, que eu percebo, que muito tem se debatido, tem se criado, uma verdadeira guerra, principalmente nas redes sociais, com relação à eleição desse extremista religioso para presidente dessa importante comissão, é o fato dele querer impor a opinião dele, a vontade dele e o querer dele, em detrimento contra a vontade dos outros, Então, acho que a primeira coisa que deveria ser pensada dele como um pastor, igual ele prega, que ele fala isso, aquilo, outro. Gente, Jesus, quando ele se encontra, eu já falei em outros Fica Dicas a respeito disso, Jesus, quando ele se encontra com a mulher samaritana lá no poço, ele não despreza ela, ele não exclui ela, mas ele conversa com ela, ele tem um diálogo com ela. E a partir do momento da conversa que ele tem com ela, e é interessante porque ela é a primeira pessoa, a primeira mulher a evangelizar ou a pregar o reino de Deus no Novo Testamento. Jesus vem e fala para ela, olha,
me dá dessa água. Aí ela pega e pergunta, mas como podes tu, sendo judeu, pede a mim água, que sou mulher samaritana, porque os samaritanos não se davam com os judeus, aquilo outro. E Jesus fala assim, olha, se você tomar dessa água aí do poço, você tornará a ter sede, mas se você der da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então ela sai, vai e começa a contar aquilo que Jesus falou para ela ali no poço. Ou seja, é a primeira mulher evangelista. Jesus, ele não exclui ninguém. Deus, ele não exclui ninguém. Deus, ele não afasta ninguém. O que nós estamos vendo acontecer é o início de uma guerra protestante. É isso que eu tenho falado e isso tem me preocupado demais. Quer um exemplo? É só você assistir aquele filme V de Vingança. Um excelente filme. E se a coisa continuar caminhando do jeito que está, nós vamos ter dois estados, o estado evangélico protestante e o estado supostamente laico ou católico, que é um risco. O estado, ele não pode ter religião. O cara, quando ele é eleito deputado, governador, presidente, ele não tem que ter religião nenhuma. E lógico, crê naquilo que ele pensa ser bom, Deus, Maria, José, Iemanjá, Ogum, aquilo que ele quiser. Mas quando ele está investido do poder de presidente, governador ou deputados, ou representante do poder legislativo, ou mesmo judiciário, ele tem que ficar neutro nessas situações, nessas questões. E não é isso que infelizmente nós estamos vendo. Né? Assim como também sou contra os deputados gays defenderem apenas as suas bandeiras contra os outros interesses. Então acho que tem os dois extremos, isso precisa ser avaliado. Agora, por exemplo, um pastor Marco Feliciano que tira a sobrancelha, que alisa o cabelo, que faz esse negócio todo. Para mim, esse cara é um viado enrustido e está querendo pagar de pastorzinho bonzinho então, e tudo mais. Precisa haver então uma separação. Né? E eu sou a favor da saída dele sim do Conselho dos Direitos Humanos o mais rápido possível.